Então pessoal, mais um episódio da série recorrente de... A única notícia que tem no Brasil é a candidatura do Flávio sendo colapsada. Já tô até ficando de saco cheio de só cobrir essa porra. Mas, cara, é a notícia mais relevante que tá acontecendo, né? O cara tá deixando o flanco aberto e tá tomando, e vai tomando, e vai tomando. Nosso dever é cobrir, né? Pois Não é. tem o que fazer, pessoa. E aí, é isso. Você brilhantemente falou que, cara, quando o Flávio tava demonstrando fraqueza, tava com sangue na água, começaram os tubarões a atacar ele. Aí o primeiro tubarão, seu favorito, né? O que você considera o mais poderoso, foi o Romeu Zema. Porra, esse é... Tem fileiras e mais fileiras de dente, mano. É aquele... Eu não sei, eu não tive a minha fase de dinossauro. Qual é aquele tubarão... Megalodon. Megalodonte, uma porra assim, é. Pois é, e aí... se entregou agora. Não, eu assisti todos os filmes do Mega Sharknado, enfim. Primeiro foi o Zema. E aí, quando o Zema atacou, todo mundo, pelo menos do Partido Novo, ficou: que isso, Zema? Pelo amor de Deus, unidade na direita, a gente tem que se eleger e tudo mais, beleza. Aí passou, o Zema voltou atrás, tudo bem. Próximo ataque, Michele Bolsonaro atacou no dia do Jogo do Brasil, publicou aquele vídeo extremamente longo, prolixo, pouco objetivo, mas foi mais um ataque. E aí, enfim, a Michele foi menos, eu diria que ela foi menos publicamente atacada até. Eu acho que a reação ao ataque da Michele foi... pelo menos do ponto de vista público, menos pior, mas ela sofreu um revés institucionalmente, porque ela perdeu a presença do PL Mulher, a Damares agora meio que tá sendo afastada da campanha do Flávio e tudo mais. Enfim, sofreu esses revés. Agora, você tava falando, quem será que vai ser o próximo? Será que vai ser o Nicolas? Não foi o Nicolas ainda. Tá sendo o Caiado atacando ele, e eu acho que o ataque do Caiado... Eu sinto que o Caiado tá numa posição melhor pra atacar Eu acho que o ataque do Caiado... Eu sinto que o Caiado tá numa posição melhor pra atacar o Flávio, sabe? Ah, total, porque o Caiado tem algo que é dele, né? Tipo, a gente tá vendo o perfil de votação do Caiado e ele tá se destacando no Goiás, que é a base eleitoral dele. Então, assim, não é muito, mas ele tem his own turf, né? Ele é realmente uma figura muito popular no estado dele, é um governador muito aprovado, tem entrega, né? Tem destaque em segurança pública, consegue, e tem máquina do PSD. Eu acho que isso... A gente não chegou a fazer um episódio sobre o vice do Caiado, que é o Gilberto Kassab, mas isso tende a agregar um pouco da máquina do PSD, né? Muita gente deve favorar o Kassab, isso deve dar uma fortalecida na campanha do Caiado. Pois é, ele depende muito menos da família Bolsonaro pro poder dele, porque o poder dele é muito anterior a isso, né? Então não só o Caiado... A Folha até fez uma matéria, parece que a família dele conseguiu o governo do Goiás em 1883, a primeira vez. Então ele tá literalmente há, 4, 5 gerações sendo uma família influente na política no Goiás. Literalmente, o bisavô dele foi governador da província do Goiás, na época que era um império ainda. E, cara, a gente já falou, Caiado participou da Assembleia Constituinte, defendendo os interesses do agronegócio, defendendo meio que os latifundiários contra o ímpeto da reforma agrária, sei lá, do PT e assim por diante. Total, ele entrou na organização para garantir o direito à propriedade privada, cara. A porra da Constituição não ia ter nem isso, cara. Quer dizer, isso já estaria relativizado pelo uso social, né? A função social da propriedade. Aí o cara, não, pode ter os dois, no mínimo. E aí, né, organizou lá os agroexportadores na época, que era um grupo bem menor, bem mais fraco, e teve essa vitória. E antagonizou o Lula na primeira eleição dele desde já. Então, assim... Pois é, foi candidato à presidência em 89, aí depois foi deputado várias vezes, foi senador. Se eu não me engano, chegou a ser presidente da Câmara por um momento. Ele foi o líder do DEM, na época que o DEM era o único partido mais à direita do Brasil. Então, quando o PSDB estava disputando a presidência meio que pela direita, né? O DEM era realmente mais à direita, ele era o líder. O Renan fala várias vezes que o Caiado foi essencial na articulação do impeachment da Dilma. E aí, o governador do Goiás, extremamente bem avaliado. Ano passado a gente fez um episódio de uma pesquisa da Atlas que passava por todos os governadores, a avaliação deles, tanto popularidade, rejeição, avaliação em temas, e o Caiado era literalmente o melhor governador do Brasil, por qualquer métrica que você quiser. Então, mano, ele pode atacar o Bolsonaro sem se fuder. E nas pesquisas a presidência que rolam no estado do Goiás, ele tá na frente do Flávio. Ele tem uns 30 e blá por cento de votos, 40% de intenção de voto. Então, porra, pra ele atacar é muito mais tranquilo. É isso. Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo para dizer que tá pronto para ser presidente. É isso. Porque um candidato à presidência precisa provar que decide sozinho nos momentos mais duros. O eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança, quer alguém capaz de conduzir o país por conta própria. Pense numa crise envolvendo Venezuela, Bolívia ou Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvida sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir. Esse constante
Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate, porque, numa eleição presidencial, liderança não se herda, se demonstra. Então, gente, essa aqui é a carta de alguém que está preso injustamente, alguém que, na medida do possível, consegue acompanhar o que está acontecendo aqui fora. Eu converso bastante com ele sempre que tem oportunidade. Pois é, né? Então é a carta. Fala aí a tua opinião, Esquizo, cara. Cara, eu acho que o fato do Flávio ter mostrado a cartinha dessa vez mostra que, cara, as cartas sempre foram bullshit, cara. Eu acho que provavelmente alienaram a Michelle do Jair, cara. Sim. Sabe? Eu acho que essa carta... Porque, aí eu não sei se eu concordo já nessa premissa, mas eu acho que o Jair tá em estado de profunda vulnerabilidade emocional. Ele já tava antes, mesmo antes de ser preso, cara. Quem falou que ele tava chorando direto foi o Silas Malafaia. Silas Malafaia, que ligava pra ele, ficava 10 minutos chorando. 10 minutos soluçando. 10 minutos. E aí depois falava. Mas eu acho que agora o Bolsonaro tá inclusive meio tantã, cara. Tá meio louquinho. Meio tantã, tipo na Bélgica, assim. Não, cara, tá meio. Não, no Congo belga. Enfim. É isso. Mas ele é belga. Yes. Mas. É isso. O Bolsonaro tá extremamente vulnerável, ele tá meio maluquinho, assim. E aí qualquer um consegue chegar ali e meio que dar uma manipulada nele pra ele meter uma carta ou só transcrever um bilhete que já veio. E aí claramente quem tava se fazendo uso disso antes era a Michelle, cara. Porque as cartas eram tipo... Eu sei que você não vai concordar. Eu concordo com tudo que você falou até agora. A parte da Michelle eu sou mais cético, mas fala aí. Mas porque a carta era... Pô, galera... A primeira carta que saiu era... Pô, galera, vamos respeitar a Michelle, minha mulher. Pode ser? Ela é minha mulher, vamos respeitar. Aí fica, Bolsonaro? Logo você, que joga a mulher debaixo do ônibus tantas vezes na sua vida. E aí agora a carta é, porra, esse é meu filho, meu porta-voz, ele vai salvar o Brasil da corrupção e tal. Você acha que quem aparece lá na mansão, prisão domiciliar do Bolsonaro, consegue descolar uma carta com os próprios interesses? Só que eu acho que quem tava fazendo mais esse trabalho era a Michelle, ela meio que criou a estratégia da carta psicografada do Bolsonaro. E aí, agora ela foi afastada do processo eleitoral todo, não sei, talvez o Jair esteja sem ver ela. E aí o Flávio foi lá e, pô, vamos fazer a mesma coisa, aproveitar que a Michelle tá afastada, entendeu? Eu não sei o quanto essas cartas vão longe. De verdade, eu não acho que... cara. Eu não acho que pega muito, eu acho que só é estranho pra caralho. A primeira carta, a principal, até depois do negócio até antes do negócio da Michelle, foi como o Bolsonaro anunciou a escolha dele do Flávio. Essa carta aí eu acho que foi longe. Tanto que a gente vê, cara, que o Flávio meio que herdou... Por um momento ali ele tinha dado todos os votos do Jair. Então você pegava a pesquisa da Atlas, assim que o Flávio tinha sido anunciado, tava mais baixo. E aí depois ele foi subindo, e a performance dele tava casada com o pai. E agora, depois dos escândalos, tá começando a descolar pra baixo. Mas, cara, agora eu acho que, mano, você fica meio que usando o mesmo truque várias vezes. Na mídia isso não funciona, sabe? Você precisa de, coisas mais novas, sabe? Cara, eu nem sei se aquela época foi a carta tão importante mesmo, entendeu? Porque essa porra, cara, eu não consigo imaginar alguém excitado com a carta do Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro soltou mais uma carta, vamos ver o que o nosso líder tem pra nos dizer e tal. Só parece uma coisa espírita, cara, mesmo, é estranho pra caralho, sabe? É meio estranho. Então, investigação sobre emendas e disputa familiar dominam o debate bolsonarista nos grupos públicos de WhatsApp. Críticos do PL e campo governista tentam colar na direita a pecha de corrupção. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou... na sexta-feira, o congelamento de 120 milhões em bens do Valdemar da Costa Neto, a gente falou sobre isso. A menos de 10 dias das convenções partidárias, a decisão tem como alvo o principal articulador da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. O senador saiu em defesa do cacique do partido, acusou a PF de agir de forma seletiva para constranger adversários e adversário de Lula, e ganhou o reforço de Hugo Mota, presidente da Câmara, que classificou a medida de inaceitável e indevida intervenção judicial. O caso foi bastante explorado nos grupos políticos de mensageria, tanto de direita como de esquerda. De acordo com a Pálvia, as menções ao Valdemar, que não passavam de algumas dezenas por dia na semana anterior, saltaram para a principal pauta na sexta-feira, quando o nome do dirigente apareceu em cerca de 1/3 de todas as mensagens sobre o universo Bolsonaro. Cara, qual foi a última notícia boa da campanha do Flávio, cara? Você se lembra? Eu acho que talvez tenha sido... Foi a carta do Jair Bolsonaro. Então, é porque a carta do Jair nem foi boa, cara. Talvez tenha sido aquela convenção que ele fez de segurança pública, que foi aqueles 12 pontos e tal. Até que ponto? Aquilo, claro, aquilo inclusive apareceu nas pesquisas, né? A Nego passou a avaliar o Flávio como mais preparado para debater o tema. Mas aquilo não foi uma boa exibição pública do Flávio também, né? Não foi maravilhosa, mas eu tô pensando... É porque, foi ok, né? Foi ok.
Mano, essa foi a última notícia boa. Antes disso, ele teve um mês só tomando porrada. E o último mês agora foi só tomando porrada também, cara. Caralho, o candidato do Flávio tá muito fudido. Tá uma merda, cara. Tá uma merda. Tá muito, muito, muito fraco, assim. As pesquisas de... Mas eu acho que o contraste com a convenção partidária do Partido Missão vai ser bem interessante, cara. Porque do Partido Missão vai ter uma união muito maior em torno do nome do Renan também, sabe? Ah, total. E é isso, eu sinto que... sei lá... Muitas vezes, cara, quando você tá lançando um candidato moderado, as pessoas, com um perfil moderado, temperamento moderado, o grau de entusiasmo fica muito mais baixo. Então, tem exemplos históricos, mas pode pensar em exemplos mais contemporâneos também. Tipo, compara o entusiasmo que as pessoas do PSDB tinham com Aécio Neves versus o entusiasmo que as pessoas tinham com o Bolsonaro. Ou então o que as pessoas tinham com o Lula. Porque é isso, o Aécio era um cara meio que de compromise, né? Ele era um cara de via média, nem lá nem cá, vamos tentar fazer uma meia aqui que seja bom pra todo mundo. Uma meinha. E aí tá todo mundo lá, mas ninguém tá realmente com tesão, entendeu? Quanto no Lula. Agora as pessoas têm menos tesão, mas na época tinham muito tesão. E o Bolsonaro, o Jair, as pessoas tinham muito tesão, principalmente em 2018. E o Flávio, cara, ele tá meio que nesse compromise, assim, sabe? Que eu acho que não vai ter energia, cara. Não vai ser uma coisa legal. Eu acho que, puta, vai ser muito ruim pra ele. Você acha que não vai ser fãs mano? Acho que não vai ser fã disso. Eu acho que vai... Acho que o congresso da missão vai ser muito grande, cara. Vai ter muita energia. Eu não sei o que prepararam, aí eu tenho zero bastidores, mas acho que vai ser meio showzão, assim. O do PSD vai ser aquela coisa broxa, né? Pois é. Do novo vai dar briga, o PL talvez